Eu vou cantar uma música antes de começar a falar alguma coisa, que vocês cantaram aqui, e a música assim, com todo o coração, a música tinha um cheiro de naftalina, né? Se bem antiga ela. Mas talvez você viu o meu movimento aqui na frente, mas essa música me remete muito lá atrás, né? Eu tenho 55 anos. Sou casado, bem casado, apaixonadamente casado, mas Jesus me encontrou com 22 anos de idade. E essa música que vocês cantaram aqui, ela tem muito a ver comigo, né? E eu fico com meu coração muito alegre e também muito livre para falar aqui essa noite aquilo que eu tenho que falar aqui essa noite. E talvez essa música só testifica mais no meu coração e arde mais no meu coração falar aquilo que eu quero falar aqui essa noite com vocês. Mas então eu vou lembrar um pouquinho a música para você, né? Essa música está muito ligada a Salmo 126. Alguém conhece Salmo 126? Salmo 126 diz assim, ó. Quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha, a minha boca se encheu de riso, a minha língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-me regressar como as torrentes do Negueb, aquele que leva preciosa semente, chorando e andando, certamente trará consigo os seus feixes. O Salmo 126 é um salmo de alegria. E vocês cantaram, aquele que está feliz, diga amém. Tu viu como é que demora um pouco? Aquele que está feliz, cante aleluia. Aleluia. Tá melhorando, né? Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Não dá, irmão. Com Jesus da condução, tudo é muito bom, né? Que maravilha, irmãos. Então, acho que essa música, eu sou meio polêmico naquilo, principalmente quando eu prego, e dizendo sobre essa experiência com Jesus. Quem conhece Jesus, né? Irmão, quem conhece Jesus, a vida muda, né? A vida muda. Quem conhece Jesus tem uma experiência com Ele. Quem conhece Jesus, muda de caminho. Quem conhece Jesus, a perspectiva muda. E o legal da proposta do Evangelho é que ele diz assim, não vai ser fácil. Olha, ele te chama para uma vida dizendo assim, não vai ser fácil. Como assim? Mas ele diz assim, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Isso é legal, né? Hoje nós estamos na área da tecnologia, não é verdade? Tecnologia. Então, para qualquer lugarzinho que você vai, mesmo que você sabe o caminho, o que você faz? Waze, né? Google Maps. Aí a mulher fica assim, direita, entre a esquerda, cuidado, sinal, ainda fala assim, radar, né? Para te poupar do teu pecado, né? Que tu está 300, radar, né? Como você deveria andar num que é correto. E a gente se dobra a essa tecnologia e esquece que ele disse assim, eu vou e volto, mas eu vou deixar com você, enquanto eu não voltar, o Espírito Santo, que é muito melhor do que o Waze e o Mapa Mundi, ele conhece, porque o Espírito Santo sabe quem é o caminho. Com ele não tem atalho. E por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então estar aqui para mim assim estou muito à vontade, eu estou na minha casa, né? Amém, irmãos? Estou ou não estou? Qual é o nome dessa casa aqui, irmãos? Apóstolo Pedro. Então eu estou aqui, feliz da vida, porque posso falar para vocês? Então, irmãos, eu sei que tem muita gente que se intitula apóstolo, mas não tem nome para ser apóstolo. Mas eu tenho nome, Pedro. Pelo menos o nome eu tenho. Se sou apóstolo não, mas... né? E se a gente for pensar na questão da palavra apóstolo, é uma coisa tão nobre, né? Que as pessoas dão o nome de apóstolo, mas deixam de fazer aquilo que é nobre para pensar em outras coisas. Então, eu tenho assim uma mensagem um pouco dinâmica aqui para a gente pensar, mas eu quero me apresentar. E foi um tempo muito especial com a turma aqui da igreja, desse acampamento. Mas eu queria dizer para você o que eu faço, o que eu amo fazer. Eu estive nessa igreja aqui, deve ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pastor Willi, 6 anos. Daniel, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Não foi isso tudo não. Eu já tinha voltado do Egito quando eu vim aqui. Deve ter uns 5 anos. Alguém lembra, irmão? Mais? 6, 7 anos. Então eu já tinha voltado do Egito. Então eu estive aqui. E foi um tempo muito especial. E assim, eu trago no meu coração assim, muita gratidão, porque eu lembro que uma vez que eu vim aqui, essa igreja nos abençoou de uma maneira muito, muito especial. Principalmente no projeto, nós estávamos começando no Morro do Baré, que era um projeto de reciclagem. E nós fomos muito abençoados por essa igreja. E quando nós fomos para o Egito também, essa igreja assim,
andou com a gente, talvez você, tenho quase certeza que você sabe, mas eu quero te dar assim, esse retorno de agradecimento. Mas eu quero dizer para você o que a gente ama fazer, o que eu faço, o que eu acredito que Deus me chamou para fazer. Eu não sou pregador, todo mundo sabe disso. Nas horas vagas, quando o pessoal me chama para pregar, eu prego. Mas o que eu gosto de fazer é isso que você vai ver aqui agora. Vai Ai, melhorou. Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né, Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas, restaurar a dignidade das pessoas, né, trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que... Olha bem a imagem, tá? Olha essa imagem. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente vai construir a Casa de Arte. Um lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós... Você viu que eu falei, e aqui é a fábrica de coração. Viu para onde eu apontei? Eu apontei para o barraco. E foi ali que a gente começou tudo que a gente tem sonhado hoje. Eu só estou falando isso porque muitas vezes eu mandei alguns desafios aqui para o pastor Daniel, né, William, e sempre a igreja sempre abraçou. Então a gente sonhou muito com isso aqui. Então eu mostrei para você ali, viu? Fábrica de coração. A gente comprou aquele barraco ali, para o meu barraco, minha vida. Compramos por R$2.000, dividimos em 6 parcelas. E começamos ali. Então só estou dando um retorno porque algumas pessoas recebem notícia e às vezes não tem nem noção. Mas essa fábrica de coração, ela é um projeto de economia, para empoderar as pessoas. Para mostrar para as pessoas que todo mundo tem alguma coisa para dar. Para mostrar para as pessoas que não é somente ficar recebendo doação. Não tem nada a ver receber. Não tem nada ruim você receber uma cesta básica, vou receber uma doação de roupa, nada ruim. Mas não tem nada melhor do que você dar dignidade para as pessoas. E essas pessoas poderem, através do seu salário, comprar aquilo que elas querem comprar. Eu sempre brinco que cesta básica, já viu cesta básica com traquina? Eu não sei se aqui a gente fala bolacha ou biscoito, no Rio é biscoito, né? Mas você já viu cesta básica com traquina? Se você não sabe o que é traquina, pergunta ao teu filho que ele sabe. Traquina é aquele biscoito maravilhoso que tem um recheio que você faz assim, ó. Né? Então, cesta básica não vai com traquina. Cesta básica vai com creme crack, maisena. E a gente sempre acha que cesta básica para alguém que precisa sempre tem que ir maisena e creme crack. Você já viu cesta básica com leite moça, irmão? Eu nunca vi. Eu sei que leite moça faz mal, mas a gente morre feliz, irmão. Leite moça é de Deus. Então, eu digo essas coisas assim porque é simples. Por quê? Porque quando você dá a dignidade da pessoa, ela pode ir no mercado comprar aquilo que ela deseja comprar. Talvez está com vontade de comer. Não é? Então, esse projeto nosso é um projeto de economia. A gente trabalha com pessoas de extrema pobreza, mas não olhando para ele e falando assim, tadinha, coitadinha. Não, ela fala assim, não, vamos lá. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, hoje existe a fábrica de coração e existe um projeto de plantação de suculentas, onde as mulheres cultivam suculentas, elas vendem e, através disso, levantam o seu sustento. Aí você pergunta, mas o que tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver, irmãos. Quando você valoriza pessoas, quando você ama com pessoas, quando você anda com as pessoas, quando você leva o reino de Deus para as pessoas, se você não falar isso para mim que é evangelho, eu desconheço outra coisa. O nome disso é amor, é trazer justiça, é trazer dignidade. E o reino ele vai chegando devagarzinho. Devagarzinho ele vai chegando e as pessoas começam a entender que tudo isso é fruto de amor de Deus. Então eu falei isso só para você. Você viu aquele barraco, você viu aquele terreno? Então eu quero que você veja como é que está agora. E isso é fruto, eu digo que todos os corações que são produzidos lá são vendidos. 60% fica para as famílias que fazem e 40% para o projeto. Então a gente sempre fala que a gente não faz um projeto para as pessoas, a gente faz um projeto com as pessoas, junto com elas. Porque quando começa a ser construído, elas vão começar a entender que aquilo que elas fizeram. Então, tudo que você vai ver aqui agora, eu posso dizer com muita convicção, 40% de tudo que foi construído ali, saiu do trabalho deles. E o restante vem de oferta, de ajuda, mas eles podem falar assim, a gente fez. Então, vê como é que está o projeto hoje.
Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado Quatro Rodas. E baseado no conceito que nós temos de trabalho que enfatiza o desenvolvimento comunitário e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles, nós queríamos realizar um projeto junto com eles, era fazer junto, isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho, e uma delas, que foi a mais forte, foi a economia, porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recursos, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidades para que houvesse uma inclusão social, ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali começamos a transformar o local. Onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa Fábrica de Coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. E aí, deseja repartir o pão também? Entre em contato conosco. Nossas plataformas estão aí. Deixa eu descer nessa página aí, deixa a parada aí. Esse é o nome da nossa organização, depois você passa lá e dá uma olhadinha. Você vai ter muito mais informação. Haja. Está lá nas redes sociais, está lá no site, e você acha, e você vai saber o que a gente faz. E eu mostrei esse vídeo para você, irmão, não foi simplesmente só para mostrar, para você saber o que eu faço. Está dentro da mensagem essa noite aqui. E quero deixar muito claro que eu não quero levar ninguém daqui lá para o lixão de Jardim Gramacho, nem quero levar ninguém para o Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. Talvez eu quero trazer uma consciência nossa como igreja, que a gente precisa ser uma igreja que olha para a cidade. Essa noite, talvez a minha mensagem tenha um título muito legal, que você vai gostar. E não importa quantos anos você tem aqui dentro, não importa. Eu vou, em nome de Jesus, essa noite mostrar para você o potencial que você tem no reino de Deus. Né? Porque muitas vezes tem pessoas que quando ela vai ficando assim um pouquinho mais velha, quando ela faz 40 anos, né? 50 anos, quando ela faz 55 anos, quando ela faz 60 anos, 65... 70, ela, ao invés de continuar sonhando, ela já fala assim, parou, não, olha só, enquanto tiver vida, tem esperança, tem sonho, não deixe de sonhar, você tem muita coisa ainda para fazer, muita, você não tem noção. Melhor ainda se você se aposentou, tu está mais livre ainda agora, irmão, em nome de Jesus. Né? Não para, né? Não para. Então, a minha mensagem essa noite, o nome dela se chama, eu daria um tema assim, todo mundo tem alguma coisa para dar. E quando eu penso na igreja que está dentro de uma cidade, eu sempre penso o seguinte, qual é a diferença que nós fazemos dentro dessa cidade? Porque a gente tem uma visão meio assim romântica de uma igreja missionária, de uma igreja que vai, de um missionário que vai. A gente tem essa coisa romântica, né? E eu sempre digo assim, eu sou um missionário que não dei certo, irmão. Olha para mim, eu sou um missionário que não dei certo. Jesus nunca falou para mim assim, ide. Ele falou, fique. Fique. Porque eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, criado, carioca da gema. Sou flamenguista, tá difícil. Sou carioca da gema, irmão. Eu nunca fui. Jesus não falou ide por todo mundo, Jesus falou fique. E olha que eu tinha um sonho de ir para a África. Eu queria ir para a África. Era o meu sonho, eu não podia ouvir. The road, the children, que eu chorava.
E nós, quando nós pensamos assim, missões, né? Missões. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? É a África ou então uns países assim, tadinho, coitadinho, né? E sem contar que eu digo isso, né? Eu falo muito assim, que vídeo missionário, eu tento nunca expressar isso, né? Na questão de vídeos que eu vou produzir. Eu não quero mostrar sabe, essa coisa, tadinho. Aí você bota aquela música de fundo assim, vem ajudar a gente. Aí as crianças assim, aí você fica comovido, aí tira uma oferta, você, eu quero ajudar. Mas a oferta é desencargo de consciência, sabe assim, toma, já lava as mãos e pronto. Não! Não é isso. Eu não sou um missionário que não dei certo. A vida toda eu trabalhei no Rio de Janeiro. Mas um dia Deus falou para mim subir o Morro do Borel, eu subi. Fui passar 3 meses lá, acabei ficando 22 anos. E lá construímos uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música e implantamos 3 igrejas. Depois de 22 anos, Deus nos levou para o Egito, onde nós ficamos 4 anos. Implantamos um projeto lindo dentro do deserto do Cairo. E depois de 4 anos, depois da Primavera Árabe, nós voltamos. E aí minha esposa falou uma frase legal. Na procura por novos desafios, o Senhor nos levou para esse lugar que a gente ama. Um lugar chamado Jardim Gramacho. De jardim não tem nada, irmão, é só lixo. E o nome do nosso projeto é Eu Vejo um Jardim lá. Por que a gente vê um jardim num lugar que só tem lixo? Onde as pessoas vivem nessa miséria? Porque onde tem pessoas, tem esperança. Onde tem pessoas, dependendo do que você semeia, vai brotar. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não é? Talvez esse lixão é fruto de injustiça. E falo com muito conhecimento de causa, porque moro no Rio de Janeiro. Hoje a gente vê o fruto da corrupção por ter um governador que vai pegar mais de 90 anos. Que fique sem. Porque o que ele fez com a cidade, irmão, e eu não estou falando de política aqui não, é fato. Que não é que ninguém... Ele confessou. O cara confessou que ele desviou 200 milhões. Como assim? E você está no Rio de Janeiro, a 30 quilômetros de Copacabana, e você vê essa situação aqui, é inadmissível, irmão. Difícil. Então eu não estou projetando ninguém para lá. E olha que vocês moram numa cidade que eu acho fantástica. Hoje eu vim falando com o pastor, cara, que cidade limpa. Que cidade legal, ordenada, que legal. Depois ele me deu a estatística da questão de homicídio. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, irmãos, independente disso, essa cidade existe lugares que precisam ser alcançados. Quando eu digo lugares, eu não estou dizendo que você tem que procurar alguma favela, algum pobrezinho, não estou falando de casas, de pessoas que vivem largados, pessoas que muitas vezes não estão nem na miséria, mas estão precisando de quê? De uma palavra. Estão precisando de um ouvido, estão precisando de um abraço, estão precisando de um sorriso, estão precisando de atenção. Gente! E a pergunta é, quem vai fazer isso? Eu já sei. Pastor William, pô. Não. Pastor Daniel. Não. Rafael. Não. Somos nós. Existem lugares que você entra todo dia, existem pessoas que você fala todo dia, que esses homens, que é a liderança de vocês, jamais vão falar com eles. E aí existe um caminho. E eu separei um texto para a gente ler aqui, um texto bem legal. Bem legal. O texto diz assim, ó, Mateus 14. Versículo 13, 12. Jesus, ouvindo isto, retirou-se para um lugar deserto de barco, à parte. Sabendo disso, a multidão vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram, esse lugar é deserto, a hora já é avançada, manda que a multidão vá embora para que, indo pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse, não precise ir embora, dai vocês mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disseram, trazei-me aqui. E tendo mandado que todos se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e abençoou. Depois disso repartiu, deu os discípulos da multidão, e todos comeram e sobejaram 12 cestos cheios. Irmão, que texto maravilhoso é esse? Que texto... Eu estou falando muito alto, irmão? Tem gente assim, ó. É porque eu falo já alto. Então, o irmão do som, só. Que texto maravilhoso, ao mesmo tempo muito cômico esse texto. Para mim é muito cômico o texto, eu rio. Eu falei com essa garotada aqui hoje, que a gente precisa ler a Bíblia e fazer uma pergunta para o texto. Porque o texto é muito rico. O texto está dizendo que Jesus, ele ouvindo isto, retirou para um lugar deserto. Qual é a pergunta que ele faz para o texto? Qual é a pergunta que se faz para o texto? O que Jesus ouviu?
Para você saber o que Jesus ouviu, tu tem que ler o capítulo 1, o versículo 1. Jesus ouviu sobre a morte de João Batista. Agora, irmão, quem aqui recebe a notícia de morte e vai tomar uma cerveja? Caramba, morreu! Vai tomar uma cerveja. Ou quem recebe a notícia de morte vai para a festa, vai para o cinema? Ninguém. Ou seja, quando você recebe a notícia de morte, você fica em luto. Você perde o chão. Dependendo de quem foi a pessoa, você fica... E Jesus aqui é 100% homem. Ele ficou triste. Quem morreu era João Batista, aquele percussor que veio falar do nome dele antes, o amigo dele, o primo dele. Mas ele era 100% homem, então Jesus foi para um lugar. A Bíblia diz que Jesus foi para um lugar, a multidão, sabendo que Jesus foi para esse lugar, o que a multidão fez? Alguém lembra aí que eu li aqui? O que a multidão fez? Uma pergunta. Não entendi. Pela fé aqui falou? Seguiu Jesus por terra. Aqui, quando esse irmão chegou aqui, ele falou assim, boa noite. Eu falei, baiano. Baiano. Boa noite. Irmão, o baiano, ele fala assim, boa noite. E aí, mas tu quer ver o baiano balançar? Passa uma micareta. Já vai atrás. Não é, meu irmão? E ele fica uma semana atrás da micareta. Baiano. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmão, é que, sabendo que Jesus foi para o outro lado, a multidão foi atrás de Jesus. Alguém sabe o número da multidão aqui? Está na Bíblia. Qual era o número da multidão, irmãos? 5.000. Só tem um baiano aqui, irmãos? Vamos responder aí. 5.000, amém? 5.000. Então, olha só, nós temos aqui 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 60, 60, 100, 200. Nós temos mais de 200 pessoas aqui dentro. Nós temos mais de 200 pessoas. Vamos lá. Quando eu falar já, você vai falar alguma coisa para o teu amigo aí, valeu? Tipo assim, qualquer coisa. Tipo assim, pô, paga uma pizza para mim aí. Pô, me leva para jantar. Alguma coisa, ok? 1, 2, 3 e já, vai, fala. Amém, 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 irmão, amém, amém. Viu? 200, 300 pessoas, quanto barulho faz? Aí você fala, mas todo mundo estava falando, então tá bom. Então, quem já participou de procissão aqui, irmão? Levante a mão, procissão. Baiano, levante a mão. Baiano já foi. Quem já participou de procissão, irmão? Vamos na boa, fico medo. Amém? Então, como é que é procissão, irmão? Procissão, geralmente na igreja, você pega aquela velhinha, pega a tua velhinha agora aí, todo mundo vai participar comigo da procissão, pega a vela, faz assim. Procissão ninguém faz nada, irmão. Procissão o pessoal só faz assim, ó. Faz comigo, vai. Vai, 1, 2, 3, vai. Viu? Sem falar nada, multidão faz barulho, querida. Então, multidão, o que está dizendo aqui é multidão soube que Jesus foi para lá, a multidão foi atrás. Então, eu fico imaginando assim, Jesus estava do outro lado e a multidão está vindo, vamos lá, ele está do outro lado. Falaram que ele foi para lá, vamos. A multidão está indo. Aí, não está na Bíblia isso, tá, irmão? Mas o meu mundo de Bob me faz imaginar muita coisa. Eles passaram perto da casa do Efraim. Quem é o Efraim? Você vai descobrir agora. E o Efraim está soltando pipa aqui, o Efraim só aqui, ó. Aí o Efraim olha a multidão passando e fala assim... Aí ele vê o Samuel e fala, Samuel, o que houve? O Jesus foi para lá, eu estou indo para lá com a minha mãe. Falaram que o Jesus, ó, Efraim abaixou a pipa dele, desceu e falou, mãe, ó, a multidão está passando aqui, falaram que o Jesus foi para lá. Deixa eu ir, eu vi o Samuel, mãe, deixa eu ir. A mãe dele falou, meu filho, vem cá. Este profeta, quando começa a falar, não para. Já só falaram da fama dele. Então faz o seguinte, você fica perto da mãe do Samuel. Tá, não, vem cá. Aí a mãe pegou 5 pães, 2 peixes, botou no pano de prato, botou na merendeira e o menino foi. Quem é o Efraim, irmão? O Efraim está ali, é criança. Jesus curou todo mundo e a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, ele viu, se compadeceu e agiu. Então vamos lá, primeira coisa essa noite, a gente precisa aprender a olhar para a nossa cidade. Nós precisamos ver a cidade, se compadecer da cidade e agir sobre a cidade. Agora, ao agir, você vai saber o que Deus quer que você faça no meio da cidade. Isso aí vai ser particular. Quando Jesus curou seus enfermos, a Bíblia diz que os discípulos já estão nervosos. Os discípulos assim, meu Deus, essa multidão está aumentando. Essa multidão está aumentando. Aí um chefe falou, vamos chamar Jesus. Fala, só um minutinho, por favor. Ele vai orar por vocês daqui a pouco. Jesus, chega aqui, por favor. Aí Jesus fala. Então, Jesus, dá uma olhadinha para essa multidão. É melhor mandar embora, porque quando esse povo começar a ficar com fome, vai botar a culpa em Senhor.
Aí Jesus olha e fala assim, mas não, como mandar embora? Eu acho que Jesus olha para o Judas, né, que é o contador do grupo, e fala assim, Judas, quanto é que tem aí? Ele, R$200. E Judas era pilantra, né, irmão? Só Jesus na casa. Ele já falou do perfume da mulher lá, gastou tanto, podia vender esse perfume. Né? E Jesus falou assim, não, procura saber o que vocês têm. Irmãos, olha só, olha que coisa legal. Para saber o que tinha, para achar os 5 pães e 2 peixes, com certeza perguntaram, não? Perguntaram. Então os discípulos, talvez, alguém tem alguma coisa aí? Manda todo mundo sentar. Como é que tu manda 7.000 pessoas sentarem, irmãos? Aqui é mole com o microfone. Mas como é que você manda? Eu acho que foi assim. Alô, pessoal, vamos sentando aí 10 em 10, grupo 20 em 20. Vamos lá, você de túnica azul, senta aí. Você de branco, vamos sentando aí. Efeito dominó. E aí os discípulos vão procurar se tem alguma coisa. Eu acho, vou botar 2 caras achando o menino. Pedro achando o menino. Pedro, com a espada, só olhando. Tem alguma coisa para comer aí? É um menino. Eu acho que quando ele viu todo mundo sentado, ele falou assim, recreio, hora da merenda. Ele abriu os pãezinhos dele assim, ó, 5 pães e 2 peixinhos. E quando Pedro viu, não toca nesse pão. Jesus, não toca nesse pão. Isso é o Pedro, sanguíneo, hemorrágico. Agora vamos João. Olha o João. O João olha para o menino e fala assim, filhinho, como é seu nome? Olha, Jesus está perguntando se você não quer dar esse pão para Jesus. Eu não sei o que aconteceu, irmão, mas eu sempre brinco, né? Não é brincadeira não, mas é minha mente, eu penso. Eu acho que ali nasceu a Receita Federal. Mas como? O lanche do menino foi confiscado, irmão. E quem mandou confiscar? O leão da tribo de Judá. Irmãos, eu sei que é tudo muito legal, mas cuidado com as suas risadas, assim, parece que eu sou meio cômico, mas a alegria do Senhor é minha força. Se você está pensando assim, pô, eu quero esse cara, fica tranquilo, irmão, vamos chegar lá. Você nunca mais vai esquecer disso. Pode ter certeza. A Bíblia fala que os 5 pães chegaram na mão de Jesus. Jesus diz assim, ó, ele pega os pães, ele ergue os céus e diz assim, Pai, abençoa. Eu sempre pergunto, depois que Jesus orou pelos pães, o que aconteceu? Todo mundo diz, sabe o quê? Multiplicou. Irmão, não multiplicou nada. O texto mostra para a gente que não houve multiplicação de pão nenhum. Nenhum. O que o texto mostra é que quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele ora. Pode ver aí no seu texto. Quer que eu leia? Vou ler pausadamente para você. Está na minha Bíblia, está na tua. Está aqui, ó. Tragam esses pães para mim. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, versículo 19. Ergueu para os olhos aos céus e os abençoou. Cadê a multiplicação? Não tem. Se houvesse multiplicação na hora que Jesus orou, irmão, no outro dia, no jornal, qualquer manchete estaria assim, multidão morre soterrada embaixo de pão e de peixe. E tu vai começar a ver pão caindo. Não foi. A Bíblia diz que Jesus pega os pães. São 12 discípulos, irmão. Como é que você reparte 5 pães e 2 peixes para 12 pessoas? Pega os pães, divide no meio. Tum. Você tem 10 elementos. Isso só é uma lógica minha. Pega os 2 peixes, dá na mão de cada um. Está todo mundo com guarnição na mão. Agora Jesus fala assim, então, pode alimentar o povo. Imagina a crise dos discípulos. Jesus, só um minutinho, vamos orar aqui, pessoal, vamos orar aqui. Então, pessoal, vamos orar por Jesus, porque ele está mandando a gente alimentar o povo todo com esses pães aqui e peixes. Como é que é isso? A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Jesus repartiu os pães, deu para os discípulos. Os discípulos deram para a multidão. E a multidão, todos comeram e se saciaram. E o legal é que sobraram o quê, irmão? Quantos sobraram? Sobraram 12 cestos cheios. Então o cara sai com um pedaço de pão e ele volta com um cesto cheio. Tipo assim, Jesus, o que eu faço com isso? Jesus fala, toma vergonha na cara e acredito. Quando eu falo para alimentar, alimenta, pô. Quando eu mandar você fazer, você faça. Então a pergunta que não quer calar aqui, aonde começou a multiplicação dos pães? Na fé? No agir. Mas aonde começou? A multiplicação dos pães começou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o pão que desce do céu.
Deus deu o seu filho. Aquele menino pegou o pão dele e deu aos discípulos. Os discípulos deram para Jesus. Jesus deu graça, deu para os discípulos deram para a multidão e a multidão devolveu. Onde está a multiplicação, irmão? No dar. E fica tranquilo, irmão, que essa noite eu não vou falar para você dar dinheiro, não. Muito pelo contrário. Eu vou falar para você que o teu dinheiro, ele pode até ajudar, mas não resolve o problema de muita gente. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria no Espírito Santo não cabe em caixa de som, não cabe em guitarra, não cabe em tempo, cabe dentro de gente. Porque quando as pessoas mudam, o lugar muda. Então não é só questão financeira. Porque se fosse somente financeira, nós brasileiros não estaríamos nesse buraco que nós estamos. Porque nós somos uma nação muito rica. Muito rica, muito rica e muito rica. Então o problema que deixa o Brasil como está hoje se chama ganância, corrupção, desigualdade, injustiça. E essas coisas, só quem muda é Deus, o coração do homem. Porque quando o homem muda, foi assim que aconteceu com um cara chamado Zaqueu. Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. E quando Jesus entra na casa do Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus entra na casa do Zaqueu, esse cara fica tão com convicção de pecado que ele fala assim, ô Jesus, olha só. Ô Jesus, eu preciso falar uma coisa para tu. Jesus, convicção, ele falou, Jesus, ó, eu estou roubando um montão de gente. E se eu ter roubado 10, eu dou mais. Ou seja, o que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para os discípulos? A salvação chegou nessa casa hoje. Porque quando existe mudança, as pessoas mudam. Mudam em volta. Nós somos mais justos, as pessoas começam. Então, é no dar. Mas não é dar o dinheiro, não estou falando para você dar o seu dinheiro, nada disso, irmão. O que estou falando aqui essa noite é sobre se dar o melhor que você tem. E o que é o melhor que você tem na sua vida? É a tua vida. É o dar que tu tem de melhor, aquilo que Deus te deu de melhor. A tua vida, as tuas capacidades, as tuas faculdades, os dons e talentos que Deus te deu. Deus não te deu simplesmente para você ter só isso, não, irmão. Eu gosto de falar sobre vocação para a juventude, porque às vezes eu falo assim, o cara quer ser missionário, ele quer ir embora. Eu falei, irmão, presta atenção. Talvez Deus chamou você para cuidar de pessoas. Ele quer te dar uma ferramenta chamada medicina. Não é não, doutora? Vai realizar 2 sonhos. Você vai ser um bom médico, serás bem sucedido, vai realizar sonhos, mas o teu coração vai arder, porque você sabe até onde a medicina vai chegar. Mas chega uma hora que a medicina não faz mais efeito, mas o amor de Deus faz. E quando um pastor não consegue chegar lá, um líder religioso, um padre, você chega, não somente com a medicina, mas com esse toque, com esse amor. Você está entendendo, irmão? Deus te deu faculdade e inteligência, não foi simplesmente por seu bel prazer, irmãos, mas foi para louvor e glória do nome dEle. E se Ele te deu boas coisas, porque Ele vê que você é bom mordomo e sabe administrar muito bem, e vai te dar muito mais. Muito mais. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser rico, não, irmão. Desde Gênesis a Apocalipse existe o pobre, sabia? Desde Gênesis a Apocalipse existe o pobre. Mas a Bíblia nos mostra que existe um pobre abençoado que sabe quem é, e existe um pobre miserável que surge da injustiça, que não sabe quem é. Não é? Eu falo do morro. Todo mundo fala para o morro, Rio de Janeiro, violência. Irmão, quando você pensar no morro, quando você vê o tiroteio no morro, pensa numa coisa. Eu vou falar do Borel. Quase 30 mil pessoas. Eu posso falar para você com conhecimento de causa. Se tiverem 200 pessoas envolvidas no tráfico, é muito. Então você não pode olhar para um morro daquele e dizer que todo mundo lá é bandido, e que todo mundo lá é cachaceiro, e que todo mundo... Não é. Porque tem muita coisa boa saindo do morro, irmão. Tem muitas senhoras que trabalham em casa de família, tem muitas cozinheiras, tem muitos pedreiros, tem muitos ladrilheiros, tem muitos porteiros. Tem muitas babás que descem do morro e que faz a cidade acontecer. Tu está entendendo, irmão? E essas pessoas que eu conheço também, a maioria delas conhece Jesus. Você vai na casa dela, está tudo limpinho, está tudo bonitinho. A alegria do Senhor está lá naquele lugar. Porque sabe quem são, sabe onde estão e vivem em justiça. Essa noite, eu estou aqui dizendo para você que todo mundo tem alguma coisa para dar. E a pergunta, que também não quer calar aqui, é que o texto mostra que os discípulos estavam com Jesus,
Estava com o Criador de todas as coisas, com Jesus o Todo-Poderoso. E eles estavam preocupados, irmão, que não tinha nada para dar de comer para o povo. E eu pergunto agora para você. Eles olharam para o povo e falaram assim, como é que vai dar comida para esse povo? A gente não tem R$200 aqui. Eu pergunto agora, da onde saiu a comida, irmão, que alimentou todo mundo? Do meio do povo. A comida que alimentou todo mundo estava no meio do povo. E quem deu foi um menino. Ele repartiu. O pouco que ele tinha, ele repartiu. E mais de 7.000 pessoas comeram. Tu sabe o que é isso, irmão? Então, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. E já estou terminando, tá, irmão? Não fico olhando para o relógio, eu já estou terminando. Vou terminar mesmo, pastor, vou terminar mesmo. Nós fizemos, depois de 3 anos, nós fizemos o primeiro Natal lá nesse projeto. E a gente falou assim, meu amor, eu e minha esposa falou assim, ela disse assim, vamos fazer uma ceia de Natal? Eu falei, vamos embora. Mas como é que a gente vai fazer a ceia? Porque a comunidade às vezes fica viciada em sempre ficar recebendo Natal, brinquedo e presente, e isso, né? Cesta básica. E a gente está lá todo dia. E a gente fala, eu não estou aqui para te dar cesta básica, eu estou aqui para andar com você. Claro, faltou um bujão de gás, dá para comprar, compra. Pô, faltou, vamos lá, compra. Não tem problema, quem me segue na rede social sabe. Deve ter mais ou menos 1 mês e meio, Daniel sabe que me acompanha lá. Eu estava conversando com umas mulheres, e uma mulher falou assim, ela começou a chorar num discipulado, ela falou assim, sabe, irmãos, eu às vezes eu fico com tanta raiva quando eu acordo de manhã que meu filho fala que ele quer um pão, e eu não tenho, só que eu não consegui reciclar nada, eu não tenho, aí ele me pede, eu bato nele, e eu não sei como. Aí a gente começou a ver que naquela situação tinha aquelas famílias ali que estavam precisando de comida. Então eu vou falar assim, Deus manda comida. Não, peguei minha rede social ali mesmo, falei assim, pessoal, sim, estou aqui em Jardim Gramacho, olha, eu preciso de 12 cestas básicas, 12 cestas básicas só, quem pode me dar uma? Irmão, rápido, eu consegui 16. Gravei outro vídeo, pessoal, não precisa mais cesta básica, obrigado, acabou. Era pontual? Não vou dizer que não, pronto, pontual. Demos as 12 cestas básicas lá, ainda sobraram lá 3, 4, a gente deu para outras pessoas. A gente faz isso. Pô, tem de criança, é muita criança. Criança, irmão, suja a fralda. Eu geralmente estou fazendo sempre campanha de fralda descartável. E nunca é demais fralda descartável, irmão. Porque bebê faz cocô, irmão. E faz cocô, e tu não sabe, faz cocô. E mesmo que não tenha comido, faz cocô. Você sabe disso aí, filho, pô. Aí minha esposa resolveu, falou, vamos fazer uma ceia. Aí a ideia foi maravilhosa. A gente reuniu as mulheres e falou, a gente quer falar com vocês sobre o Natal. E elas vieram assim, algumas vieram achando o quê? Vamos ganhar alguma coisa, vão dar presente, vão tirar o número de sapato, o número de roupa, né? Aí minha esposa, lá debaixo da amendoeira, falou, então, pessoal, a gente quer fazer uma ceia. E a gente quer que todo mundo participe. Aí o pessoal, né? Então. Mas é o seguinte, é assim, eu estou com a lista aqui, pegou o nome de todo mundo, falou assim, então, a pergunta o que é que você pode dar para a ceia? A pessoa ficou assim. Tipo assim, ficou numa ceia, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Sabe? Como para. Você tem alguma coisa para dar. Eu brinquei, se você achou que a gente ia pegar nome para dar presente, né? Sapatinho, não. A gente quer fazer uma ceia com todo mundo. Mas como assim? Então, por exemplo, numa ceia de Natal, o que você gostaria de comer no Natal? Eu gostaria de pudim. Aí eu perguntei, alguém sabe fazer pudim aqui? Eu sei então. Você pode fazer o pudim? Aí começou, pudim. Aí pavê. Aí eu vou falar o nome aqui, que pode ser macarronese, que é o macarrão maionese. Aí maionese, farofa. Aí pastel. Um monte de... Todo mundo ama pastel. Não sei como gosta de pastel. Aí farofa. Aí começou, aí fruta. Aí um frango. Aí vai, pá. Irmão, a lista estava pronta. Então, vai ser tal dia. O que a gente fez? Alugamos umas mesas, botou uma coisa bonita, ficou lindo. Umas mesas, Aí compramos um frango, um pernil. E preparamos a mesa para receber a comida, irmão. Aquela comunidade que diz que não tinha nada, no meio da sua simplicidade, quando deu 8 horas, você viu o pessoal saindo dos barraquinhos com o seu prato. E foi lindo. Porque todo mundo tem alguma coisa para dar, querido. E a gente não pode tirar isso das pessoas.
E eu sei que nós somos cristãos e nós olhamos, nós temos a verdade. Eu sei que nós temos o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós olhamos para alguém, e eu não estou, mais uma vez, eu não estou olhando e fazendo com que você foque nas pessoas pobrezinhas. Não! Eu estou falando para vocês olharem para as pessoas do seu patamar que estão ali, que não conhecem esses princípios que você conhece, que não conhecem esse amor. Essas pessoas têm muita coisa para dar e elas não sabem. E elas têm algo precioso que elas precisam dar na mão de Deus. O que é, irmão? A sua vida. Elas podem entregar essa vida para Ele, mas elas nem sabem disso. Porque nós vivemos num país extremamente religioso. E estamos correndo um perigo grande. Porque eu era católico. Mas eu era católico porque minha mãe era católica. Sua religião é católica? Vou fumar 10 cigarros de maconha por dia, irmão. Católico. Encher cara católico. Como assim? Religiosidade, irmão. Religiosidade. As pessoas procuram por caminho. Eu estava conversando, não sei com quem. Eu lembro, o meu pai ele tinha a religião dele, era do candomblé. Eu lembro a imagem do meu pai, eu lembro muito claro, meu pai levou todo mundo para o centro lá. E eu lembro, era muito pequeno, eu via a mulher matar um bode e pegar assim na vacina, se jogar em cima do meu pai, assim, o meu pai lá assim, e a gente com medo. E minha mãe falando para meu pai depois, não vamos trazer as crianças para cá não. E meu pai cheio de sangue. Porque ele acreditava que aquele sangue era poderoso para mudar a vida dele. E não mudou em nada, irmão. Mudou em nada. Quando eu fiz 8 anos, meu pai foi embora de casa. Disse para minha mãe que era uma feira. Nunca mais voltou. Feira longe. Estou com 55 anos, até não voltou até hoje. Deve ter ido em feira de Santana se arrastando, né, irmão? Que vida é essa, irmão? Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, não vai ficar chateado comigo que vou fazer aqui agora, não. Eu descobri que existem 3 coisas que Deus não sabe e que Deus não conhece. Eu descobri. E vou falar para vocês. Talvez algumas pessoas precisam ouvir isso aqui. 3 coisas, vou falar até baixinho para ninguém ouvir. Você que não veio para a igreja, está aí ouvindo, presta atenção nisso. 3 coisas que Deus não sabe, que Deus não conhece. A primeira, Deus não conhece ninguém aqui dentro, e você que está vendo o vídeo agora, onde você estiver, que Ele não ame. Deus não conhece ninguém aqui. Ele vai olhar e falar, deixa eu ver quem eu não amo aqui, quem eu não amo. Ele ama todos. A segunda coisa que Deus não sabe, que Deus não conhece, é de nenhum outro caminho pelo qual o homem possa chegar a Ele que não seja Jesus Cristo. Ele até falou, deixa eu ver outro caminho, deixa eu ver, como é que chega a mim? Não tem. E a outra coisa que Deus não sabe, que Deus não conhece, que horas tem aí? 8h15. É horário melhor do que esse, para tu se arrepender, tomar vergonha na tua cara e entregar a tua vida para Jesus. Não tem horário melhor do que esse, para você rever a tua vida, entender por que caminhos tu andou. Eu falei que ia fazer isso aqui, vou fazer. Eu estou ali com o maior pagodeiro do Rio de Janeiro ali, ó. Uma figuraça ali, ó. Pai do membro aqui da igreja de vocês aqui. Pai do... Fico com vergonha não, mas teu pai. Dá um abraço dele, Papai, papai. Pagodeiro, famosíssimo, meu irmão. Estava conversando com ele. Irmão, eu fui do mundo do samba. Desculpa, não amarra não, tá, irmão? Eu gosto de samba até hoje, mas sei filtrar muito bem as minhas músicas. Eu lembro que uma vez eu estava subindo no morro, ele vai entender bem, subindo no morro com a minha bíbliazinha, aí estou subindo no morro. Irmão, eu passei no beco, assim, no Morro do Borel, estava rolando um pagode, irmão, um pagode. Que quando você entrar, você fazia, me segura Jesus, senão tu para. Só entende isso, irmão, quem, né, talvez você curte um tipo de música, sei lá, ópera. Aí você, oh, não é minha praia. Música clássica também não é minha praia. Mas quando eu escuto, eu já fico, opa. Eu entrei no beco assim, irmão, entrei no beco. Aí eu escutei lá no meio do beco assim, e aí pastor, crente não pode dançar, né? Crente não pode. Começou a falar que crente não pode. Eu voltei, falei, como crente não pode? Voltei. E parei no meio do pagode, fiquei aqui, só aqui, ó.
minha Bíblia, aqui assim, eu fiquei assim, ó. E eles começaram a ficar sem graça, olhando para mim. Aí eu falei assim, posso cantar uma música? Aí o pastor vai cantar uma música. Eu falei, dá o tom aí. Aí eu cantei essa música. Irmão, com todo o meu coração, tá? Deus conhece o meu coração. E conhece a verdade do íntimo. E sabe porque eu estou falando isso aqui. E eu não estou falando para você, não estou falando para esse homem que está ali, sentado ali. Estou falando para ele agora. Para ele. No momento agora a palavra é para ele. Eu cantei essa música. O cara tocou, eu falei, procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Na esperança tive fé, e com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado, dia a dia, te amo, meu Senhor. Os caras estavam assim, caraca, pastor, maneira essa música, chorando. Sabe por quê, irmão? Um monte de desviado ali. Um monte de gente sedenta cantando, mas que aqui dentro, depois que a noitada vai, que a gente deita um travesseiro, que a gente fala assim, caraca, e aí? A noite foi embora. Eu estou aqui. O que eu estou dizendo para vocês, irmão, que não tem nada a ver com o pagode aqui, mas que essa cidade está cheia de gente à procura de alguma coisa, que eles vão gastar dinheiro, que eles vão atrás, mas não vão encontrar, e que você tem. Todo mundo aqui tem alguma coisa para dar. E quando eu falo isso, eu estou me referindo a um pão que você tem dentro de você. Um pão vivo que desceu do céu. Um pão que foi carregado na cruz, que derramou um sangue precioso, do qual essa cruz está vazia hoje. Eu vou mostrar para você o que aconteceu. Bota o vídeo aí, negão. Vamos terminar com o vídeo. Não é negão não, branquinho. Você foi lindo, irmãos. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Aí, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Então hoje o Natal foi maravilhoso, foi muito bom. Hoje a gente conseguiu realmente repassar o verdadeiro sentido do Natal,
que é dividir aquilo que a gente tem. E hoje a gente conseguiu, graças a vocês todos que ajudaram, investiram e acreditaram, fizemos um Natal para 200 pessoas. Dividirmos nosso panetone com mais 200 pessoas. Foi maravilhoso. Deus é bom. Com certeza, dividir o pão. A gente entende que cada um tem alguma coisa para dar, e isso foi legal. Você tem alguma coisa para dar, eu tenho, e a comunidade também tem. Então, dividimos o nosso pão, Netone. É dividir o pão, é partir o pão, junto e sempre. Ok. Deus te abençoe, Feliz Natal e próspero ano novo. Obrigado. Um dia Jesus disse assim, olha, ele pegou o pão e disse assim, esse é o meu corpo, que é repartido por vocês. Ele reparte o pão. Ele diz assim, fazer isso em memória de mim, não é isso, irmão? Vocês celebram a ceia, sabem? Aí Jesus pegou os pães e fez o quê? Ele fez assim, ó. Deu para os discípulos, não foi? Olha o segredo está na sua mão. Baiano. Lá no Bahia, Jesus dividiu a acarajé. Olha que legal, irmão. Minha irmã, toma. Pastor. Toma. Dá para esse irmão aí atrás. Aí Jesus, eu sou Jesus não, tá, irmão? Só estou dando um exemplo aqui. Aí Jesus pegou o pão e repartiu. Aí ele disse assim, este é meu corpo, pega aí. Que é repartido entre vocês, vai. Fazer isso em memória de mim. O que ele fez? O que ele fez depois que ele repartiu o pão? Você viu a reação, irmão? Eu estou falando que Jesus pegou o pão e repartiu para eles. Aí ele faz isso em memória de mim, repartiu. Aí o que você faz com o pão? Viu, irmão? Esse é o reflexo. Irmão, você está com o pão na mão, você repartiu ele. O que você faz com a outra parte? Come, irmão. Você dá para alguém, irmão. Dá para alguém. Dá o pão para alguém. Dá, irmão. Dá o pão para alguém. Ok? Aí você dá um pedaço. Pegou? Quem pegou o pedaço aí? Aí todo mundo está lá, com o pãozinho na mão, certo? Levanta a mão quem pegou. Olha só, o grupo está aqui, tá vendo? A parte que está atrás de vocês é a cidade. Aí Jesus falou assim, este é meu corpo, que é dado para vocês. Vocês fazem isso em memória de mim. Se nós somos 20, irmão, nós temos que ser agora 40, vai. Sabe o que eu acho legal, irmão? É que o pessoal dá o pão assim, ó. Irmão, levanta, olha para a pessoa e fala assim, aqui, ó. Salam aleikum. Isso aqui foi repartido para mim e para você. Hã? Aí esse é o meu corpo, que é repartido por vós. Aí ele reparte e faz você. Aí você dá e fala assim, cara, ó. Isso aqui foi repartido por mim e para você. Já repartiu o teu indivíduo? Então reparte, querido, reparte o pão, tá com tua mão, quem está com pão? Vai ser uma baguncinha santa aqui, quem está com pão, irmão? Aí, olha lá, a cidade toda está ali, ó, a cidade, minha filha, se movimenta e vai dar um pão para alguém lá, vai? Essa é a cidade, irmão. A cidade precisa se movimentar. A cidade precisa ir onde as pessoas estão. A cidade precisa dialogar com a cidade. A igreja precisa ir atrás de quem está perdido. Dá o pão, irmão. Isso, dá o pão, não tem problema não. A gente já está terminando. Maneiro, irmão. Eu gosto disso. Amém, irmãos? Volta para o seu lugar agora. Valeu, irmão. Senti uma firmeza. Amém, irmãos? Volta para o seu lugar agora. Tem gente que aproveitou e foi embora lá. Tem gente que foi embora. Fica tranquilo, irmão. Já vai terminar. Ok, quem quer receber, levanta a mão com pão na mão assim. Levanta a mão. Quem recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão e diz assim, não recebi não. Quem não recebeu? Então, queridos, todos receberam. Eu queria sair daqui, terminar agora dizendo para você o seguinte. O único pão capaz de se multiplicar se chama Jesus Cristo. Eu tenho pão
Ele disse assim, eu sou o pão, aquele que comer de mim jamais terá fome. E ele partiu esse corpo e dividiu. Ele deu para mim e para você, nós temos esse corpo. Então nós somos 2. Quando nós dividimos, nós somos 4. É a única divisão, irmão, que multiplica. É o corpo de Cristo. Ele divide para multiplicar. Então, nós somos 4, dividimos, nós somos 8. Nós somos 8, dividimos, nós somos 16 e 32. A minha palavra para você essa noite aqui é, existe uma cidade aqui fora, do qual o próprio Jesus disse, ide, vai. Mas o legal é que quando ele fala ide, tem uma frasezinha que todo mundo esquece, porque todo mundo fala do ide, que é o versículo de missões, mas o versículo que impetra missões não é o ide por todo mundo. Ele está um pouquinho antes do ide. Quando os discípulos estão num quarto, trancado, com medo, Jesus ele entra, ele diz o quê? Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A pergunta é, como é que o Pai enviou? Por amor. Então tudo que nós fazemos no reino de Deus, se não for por amor, é obras mortas. Se não for por amor, estamos correndo atrás do vento. Essa noite, todo mundo tem alguma coisa para dar. Tanto aqui dentro, como lá fora. O que as pessoas precisam somente descobrir, que o alimento que você tem, é o que pode saciá-la para uma vida eterna. Que o alimento que você tem, todo o dinheiro que ela possui, será incapaz de dar para ela a satisfação, a alegria, o dormir em paz que você tem. Essa é simplesmente a diferença. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. O que eu tenho, eu posso dar a nível do que eu tenho de material, eu posso dar e acaba. Mas o que eu tenho aqui de pão da vida, ele nunca acaba. Porque é melhor dar do que receber. É dando que se recebe. Essa noite, existe uma cidade aqui fora, que clama, que deseja ouvir o que você tem. E você tem alguma coisa para dar. Essa noite, esse culto vai acabar. Mas provavelmente alguns vão comer uma pizza, vão sair daqui, vão para casa, vão estar com alguém. E sempre para mim, quando termina um culto, eu digo que o maior culto começa quando esse termina, daquele portão para fora. E aí eu sempre acho que quando a gente vem para a igreja, a gente se enche de Deus, aprende um pouquinho mais, eu sempre acho que quando nós saímos da igreja, nós somos umas cartas vivas, enviadas para vários endereços. E que quando a gente chega lá, as pessoas precisam ler o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro faz toda a diferença. Toda a diferença. Terminei. Deus te abençoe. Queria... Fala dos corações.